Olá! Quem já tá aí? Boa noite! Hoje é dia de live. Tudo bem com você? Então, vamos aqui, já tô procurando já a Regina Márcia aqui, porque assim, já vamos logo ficar logo no assunto aqui, que hoje o assunto vai ser daqueles. Oi, Ana! Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito bom, boa noite. Vou acenar para você. Regina Márcia também já está aqui. Boa noite. Vamos colocar aqui agora esse Instagram maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa. Vou compartilhar algo com vocês aqui, que é algo do coração que aconteceu comigo e que é o motivo principal motivo, assim, o gatilho para acontecer essa live hoje. E para conversar sobre isso, alguém que entende muito do assunto, alguém que é uma pessoa com uma vasta experiência, que estudou muito e tem muito chão, muita bagagem para conversar com a gente sobre coerência cardíaca e sobre manifestação, sobre linha de tempo aqui, e o que isso tem a ver com coerência cardíaca. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Agora sim. Agora a Regina vai entrar. Quem tiver aqui participando com a gente, que tiver interesse no assunto, oi, Regina, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo, eu tô aqui Boa já noite dando. para todo mundo que está aí também nos assistindo. Que bom, estamos juntos, vamos conversar, né? Juntos, muito bom. E eu estava aqui falando com a galera que já está com a gente, que hoje o assunto é um assunto bem legal, bem interessante, que muitas pessoas não conhecem, que é a coerência cardíaca. O que isso traz de bom para a gente? E o que isso tem a ver com manifestação, com magnetizar, com atrair uma realidade para que a gente possa experimentá-la, né? E contar também um pouco o que deu origem, o porquê, né? Foi um momento assim de muita sincronicidade que eu e a Regina a gente compartilhou e que deu origem a essa a ideia, né, da gente fazer essa live e da gente estar aqui agora. Eu queria aproveitar e pedir para quem está entrando agora que aproveite o vídeo, né? Mande o link para as pessoas que vocês sabem que curtem isso, pessoas que estão precisando alinhar as coisas na vida, colocar mente e coração em harmonia, que têm sonhos para realizar e querem começar a transformar em realidade aquilo que está no coração delas e parece que não anda, que não desenrola. Pessoas que estão precisando controlar estresse, estão precisando voltar ao seu centro. A coerência cardíaca também é muito sobre isso. A Regina daqui a pouco vai falar também. Então, chamem mesmo o pessoal aí, que a gente daqui a pouco vai já. Estamos só dando um tempinho aqui para vocês convidarem as pessoas que vocês sabem que vão curtir o assunto. E a gente vai convidando aqui também para a gente já entrar nesse assunto aqui que é bem legal. Estou chamando aqui, ó, pessoal. Chamem também, vamos chamar o pessoal para cá, porque depois a live ela vai ficar gravada. Mas, assim, quando a gente está participando online, é uma oportunidade também para fazer perguntas. E que na versão gravada, nem sempre a gente tem essa oportunidade de fazer a pergunta e dela já ser respondida no mesmo momento, né? Beleza? Então, Regina, como é que você está? Eu estou bem feliz de falar desse assunto, porque é um assunto que eu venho trabalhando com ele já há mais de 10 anos e as pessoas não conhecem. E, de repente, eu resolvi fazer um vídeo, porque eu já venho fazendo alguns vídeos há bastante tempo, só que eu não colocava no canal. Eu passava para os meus clientes no WhatsApp deles e falava, pratica isso aqui, para ganhar tempo, né? Porque no consultório a gente fica 1 hora, às vezes as pessoas vão 1 hora por semana. A semana tem 168 horas. Então fica 1 hora comigo. Então, 167 sozinho tem que aprender também a ajudar, a se ajudar, né? Então, eu percebo que aqueles que praticam as coisas que eu passo, ou até o que vai aprendendo e transformando na terapia, a pessoa tem um progresso muito mais rápido. Não fica naquela
demora. E a Ah, coerência cardíaca é uma técnica utilizada, que eu utilizo bastante na psicologia energética, porque faz uma modulação até hormonal. Ele muda a fisiologia do nosso corpo, muda as emoções, muda os pensamentos. Mas precisa fazer a prática. Depois eu até vou mostrar, eu abri o computador para ver se eu consigo mostrar, né, para as pessoas, pessoas que eu já utilizei, e está gravado as frequências e o gráfico da modulação de passando do estresse para a coerência cardíaca, que é onde acontece a autocura. Mas eu acho interessante, Paula, antes da gente entrar realmente no assunto da coerência cardíaca, a gente falar por que nós duas, né, tão diferentes, né? O psicóloga, você com uma outra profissão, e você está escrevendo livros, e o que aconteceu, né, para a gente estar aqui hoje nesse momento. Eu acho interessante isso, da gente começar por aí. E eu acho que legal, você muito, tem que começar. muito bom. Então, tudo começou assim. E é legal você falar da diferença daquilo que a gente faz, né, da nossa. Por que que algumas coisas convergem, né? Caminhos que parecem diferentes e de repente convergem, e muitas vezes a gente não imagina que isso aconteça, mas o universo, Deus, enfim, o mundo, a vida acaba fazendo com que certos caminhos se cruzem, sempre há um propósito muito legal nisso. E foi assim com a minha história com livros, né? Porque eu também não pensava em ser escritora, tinha acabado o mestrado em economia e começou a passar um livro na minha cabeça. Então foi uma intuição, foi algo que chegou na minha cabeça, se transformou em um filme que eu comecei a escrever, se transformou num livro. E a partir da escrita desse livro, a partir das pesquisas, dessa experiência, eu comecei a expandir minha consciência. Eu comecei a ter contato com conhecimentos de coisas que eu não sabia sequer que existiam. Então, existe uma eu antes do livro Nova Draskun e uma eu após o livro Nova Draskun. E eu fiquei muito aberta às intuições. Eu comecei a me permitir mais, a tentar para elas e a validá-las a partir do momento em que você sente que a intuição não é algo meramente da sua cabeça, que a intuição é algo que vem de um plano que nós não vemos, mas que nem por isso ele deixa de existir. E é um plano onde estão os sentimentos, as emoções, os sonhos, os desejos, os planos, aquilo que não é material, mas nem por isso deixa de ser algo real. E algumas semanas atrás, eu tive uma intuição. Na verdade, foi como se uma informação começasse a desenrolar na minha cabeça, como se alguém estivesse conversando comigo mesmo, mas era bem dentro da minha cabeça que isso acontecia. Ele começou a explicar, né, essa intuição, essa voz interior, essa informação, começou a me explicar o que era preciso, o que fazer com que realmente as manifestações, ou seja, as coisas se tornassem realidade na nossa vida. E o que foi dito foi o seguinte, que foi de informação que veio para mim, foi a seguinte, que a mente e o coração, no cérebro, né, nossa parte racional e a nossa parte cardíaca, são como duas mentes que trabalham juntas, que são feitas, foram projetadas para trabalhar juntas. Existe a inteligência racional, que é conectada à nossa experiência na Terra, na Terra tridimensional, nosso dia a dia, nossa rotina. O nosso racional é aqui, nessa nossa mente aqui, nessa mente lógica, racional. E existe uma outra mente, que é o nosso cardíaco, o nosso coração, que, para quem não sabe, também é cheio de neurônios, e ele é conectado com uma parte que não é essa nossa realidade tridimensional, é a realidade cósmica, é o universo, é o plano espiritual, são as outras dimensões. É aquele conhecimento que não necessariamente vem daqui ou vem das experiências, do conhecimento, do que a gente aprende no nosso dia a dia, desde o nosso primeiro momento de vida. É um outro conjunto, um outro banco de dados muito maior, muito mais amplo. E a nossa mente racional, ela opera aqui na Terra tridimensional. E a nossa mente cardíaca, ela opera no banco de dados universal, no akasha, né, no akáshico. E essas duas mentes
racional e cardíaca, elas surgiram para trabalhar juntas, onde elas comunicam justamente aquilo que acontece na experiência terrestre de tridimensional e aquilo que acontece na experiência cósmica, akáshica, universal. E quando essas duas mentes estão alinhadas, quando elas estão uma juntinha em harmonia uma com a outra, elas abrem como se fosse uma espécie de portal, onde a informação do cosmos consegue transitar aqui para nossa realidade, e aquilo que a gente quer realizar aqui, ela vai como uma espécie de demanda para o cosmos. Ou seja, a gente recebe intuição do universo e a gente envia informação para o universo no sentido de fazer com que o que está aqui espelhe o que está lá. Há um filósofo que falava, né, que existe um mundo ideal, um mundo perfeito, e a gente aqui, o nosso atual, ele é um espelho, aquilo que a gente tenta manifestar aqui, a perfeição que nós, da nossa imperfeição, nós tentamos. Então, é basicamente isso, é o nosso mundo aqui tridimensional, um mundo universal, um mundo cósmico, e a comunicação entre esses dois mundos acontece com o alinhamento entre a nossa mente racional e a nossa mente cardíaca. Bárbara está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, vai ficar gravado sim, tá? Se não conseguir acompanhar tudo aqui, não tem problema. Deixa as perguntas aqui na caixinha de perguntas, que é esse chat balloon, né? Essa bolinha com uma interrogação no meio, que a gente vai respondendo, e mesmo que você não consiga acompanhar, vai ficar a resposta gravada aqui, tá? Bom, E a então gente quando está veio... começando, eu acho que ela está preocupada que ela recém entrou, então ela está achando que perdeu, mas nós estamos começando. Isso Né? aí. Bom, então quando eu E recebi aí, essa informação sobre esse funcionamento, essa manifestação, como as coisas, como o mecanismo funciona, veio também a informação seguinte, que quando a gente deseja enviar essa informação para o universo, a gente precisa visualizar na nossa mente, mas a gente precisa também sentir no nosso cardíaco. Não basta ver o que a gente quer que aconteça. A gente precisa sentir o que a gente deseja que aconteça. Então, se você imagina que vai viajar, eu desejo viajar para Paris, um exemplo. Você precisa se ver lá e também se sentir lá no lugar. É uma junção de mente e coração. E aí, gente, a parte muito importante, né? O como fazer isso. Como a gente consegue se conectar com o nosso emocional numa sociedade onde aquilo que é emotivo, emocional, é tão depreciado, não é? Valoriza-se muito o racional, mas o emocional ele acaba sendo depreciado. Só que para manifestar coisas, a gente precisa aprender a sentir. E quando veio essa intuição, isso tudo que eu acabei de contar para vocês, veio também a seguinte informação, que a parte, a ferramenta para fazer com que mente e coração se harmonizem, para que a gente possa conectar essas duas mentes, né, nossa 3D com o universo, e fazer com que as coisas realmente aconteçam, a manifestação ocorra, era necessário uma informação ainda. Era necessário uma ferramenta que eu ainda receberia. Eu fiquei, né, gente, naquele vácuo, né, gente? Vem informação faltando um pedacinho. E agora? Quando vem o pedacinho? Que pedacinho é esse? O que que falta? E eu sabia que eu receberia isso. Não sabia como, não sabia quando, não sabia de quem, não sabia nada disso. E aí, naquele instante, eu fui olhar, zapear o celular, fui olhar no WhatsApp e quem tinha acabado de me enviar um vídeo, um conteúdo sobre um assunto que até então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que era a coerência cardíaca. Quem enviou para mim foi quem? Foi quem? Foi essa pessoa que está aqui, ó, a Regina Márcia. E quando eu olhei do que se tratava, era sobre coerência cardíaca, que é uma ferramenta para conectar, harmonizar a mente e o coração. Gente, e veio para mim estalo assim na minha mente. Era isso o que faltava. E eu falei para Regina, falei, Regina, eu contei tudo isso que eu contei para vocês aqui, eu contei para Regina e a gente entendeu que ali havia uma sincronicidade muito interessante. Agora, uma coisa que a Regina falou, né? Pessoas de caminhos diferentes. Quem me conhece aqui sabe que eu sou administradora, tenho um mestrado em economia, né? Além de escrever
tem alguns livros publicados, né, mas existem vários outros na minha cabeça que vão desde fantasia, ficção científica, suspense, romance, que é o romance psicológico. Começou, enfim, depois do mestrado, depois de tudo isso, trabalho em banco fazendo análise de risco. Então, e a Regina, ela é terapeuta, ela é psicóloga. Então, a princípio, nossos caminhos não se encontrariam assim, mas eles se encontraram. E se encontraram num assunto que é muito importante. É um assunto que é capaz de ajudar muitas pessoas a resolverem vários problemas de ansiedade, por exemplo, e de manifestação daquilo que elas desejam realizar. Nós estamos num tempo, quem aqui está acompanhando, né, o nosso planeta e o que tem acontecido fora do nosso planeta, sabe que a gente está passando por um momento em que nós precisamos nos equilibrar, nós precisamos estar bem para ajudar o planeta, ajudarmos uns aos outros a também ficarem bem, para que o todo, o planeta como um todo, consiga ter uma experiência mais positiva, mais interessante, para que a gente consiga ajudar uns aos outros e o planeta a ficarem bem. Sabe, tem muita coisa acontecendo aí que não é legal. Será que a gente não pode fazer algo para ajudar o mundo a melhorar um pouquinho? E é sobre isso que a gente vai Então, falar mas hoje. exatamente, Paula. Isso que você está falando, a coerência cardíaca, quando você consegue entrar nesse estado, você faz um campo magnético muito grande, que pode passar de 3 metros, depende do que você conseguir. E as pessoas que estão em torno, elas entram nesse campo e começam a entrar na coerência também. Elas começam a Uau. receber as frequências positivas. Então, nesse momento, além de que nós precisamos estar equilibrados, né? Porque está acontecendo muita coisa, e o que é que você tem que se manter no seu centro? E o que é o seu centro? É o seu coração, né? E ele, quando está junto com o seu cérebro, é uma harmonia perfeita. Então, o que é a coerência cardíaca? Primeiro eu estava explicando o que é a coerência cardíaca. Depois eu fui explicar como conseguir essa coerência cardíaca, né? Como que Ah, se Regina, mas consegue? deixa eu te interromper só um pouquinho, porque eu falei de mim, mas tem pessoas que estão aqui que não conhecem você. Você pode falar, antes da gente entrar na coerência cardíaca, falar de você, um pouco do seu trabalho, o que você faz, enfim, as suas experiências, para que as pessoas que estão aqui assistindo a live possam conhecer mais você. Você pode falar um pouquinho? Sim, eu sou a Regina Márcia, sou psicóloga clínica, trabalho bastante com regressão e casos extraordinários e anômalos, né, que estão dentro mais da parapsicologia e da ufologia e de fenômenos anômalos. Eu tenho essa especialização. E também tenho uma especialização em traumas. E por conta de estudar sobre como destraumatizar, eu fui estudando muitas técnicas americanas, até que eu cheguei na coerência cardíaca. E a coerência cardíaca, quando o paciente consegue, pode estar hipnotizado, pode estar em qualquer outra técnica que vai funcionar. Então, eu preciso estar com ele conectado no aparelho, no meu computador, vendo o gráfico. Quando ele entra em estado de coerência cardíaca, eu posso fazer a técnica que eu estiver fazendo, que vai ter, porque a mente já está expandida. A mente está expandida, como você falou, o coração está expandido. Aquela frequência já começou, é um campo quântico. E num campo quântico, existe infinitas possibilidades. Quando fala infinitas possibilidades, existe desde a pior imagem que você pode ter de você mesma e do mundo, até a melhor, a mais magnífica, a mais maravilhosa, a mais linda, a mais saudável, a mais perfeita. Então, nesse leque, desde o pior até o melhor, está tudo aqui no campo quântico. Aí, aonde você foca, é que vai acontecer a manifestação. E focar significa visualizar e sentir. Porque quais são os instrumentos da criação? É você ter a imagem
e sentindo como se estivesse acontecendo agora. Então, quando você expande seu campo e entra em coerência cardíaca, você começa a entrar num estado de bem-estar tão grande, de harmonia, de felicidade, e você pode, então, nesse momento, focar naquilo que você mais quer materializar, né? Então, a coerência cardíaca é uma ligação, uma harmonia perfeita entre o cérebro do coração, porque já foi estudado e visto que é um cérebro. O coração tem um cérebro e está ligado ao cérebro emocional por mais de 40 mil axônios. Os axônios são as informações que são levadas do coração para o cérebro. Eles se comunicam de um para o outro. Então, quando você pensa, você sente. Ou quando você sente, você pensa. E quando você sente algo ruim e pensa em algo ruim, o seu corpo vai produzir mais disso. Por quê? Porque ele entende que você está gerando uma química e está querendo mais daquilo. E aí você entra num looping. Por isso é importante, quando você pensa em algo bom, ou quando você está nessa frequência boa, você começa a gerar sentimentos bons. E aí vem mais pensar, aí o cérebro dá mais pensamento bom. Porque o corpo sente, o corpo e a mente estão interligados. O cérebro é um instrumento. E aí ele começa a gerar os pensamentos. E começa a te dar mais, porque tudo que você foca, o seu subconsciente entende que você está gostando, que você quer aquilo. Então, se você foca o dia inteiro em coisas ruins, você vai manifestar essas coisas ruins. E a gente não sabe que a gente está produzindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente pensa e sente. Porque nós estamos criando. Nós estamos criando a todo tempo. Agora, como criar essa maravilha? Como entrar em estado de coerência cardíaca? Eu gravei um vídeo explicando a coerência cardíaca. E as formas de você entrar, ou é pelo biofeedback no aparelho que eu tenho, que é uma forma que você vai trabalhar, ou pela meditação, ou pela respiração. E eu também tenho gravado, né, no YouTube, eu não sei se tem como a Paula passar aí, no YouTube eu tenho o exercício de meditação através da coerência cardíaca e tenho um exercício de respiração de coerência cardíaca também, para atingir através da respiração, para atingir através da meditação. A outra forma é através do biofeedback, daí só pessoalmente, né? Uhum. E para que se consiga isso, quando você consegue focar no seu coração e começar a respiração adequada para conseguir esse estado de coerência cardíaca ou a meditação, você vai harmonizando o seu coração com o seu cérebro emocional. E aí, o seu sistema nervoso autônomo ele se equilibra. E quando ele equilibra, todo o seu corpo entra num estado de homeostase. Homeostase é o estado de autocura. Todos os seus poderes de autocura são ativados nesse momento. E o seu corpo começa a se autorregular, sem que você faça nada, a não ser essa respiração ou essa meditação. Então, quanto mais tempo você fica, mais curas são possíveis. Até na mudança fisiológicas acontecem. Então, mudanças de humor, mudanças fisiológicas, e é excelente para todo o transtorno de ansiedade. Foi feito já pesquisas com a ansiedade de esquizofrênicos, com a ansiedade de pessoas com pânico, com a ansiedade de pessoas com fobias, e todas elas tiveram um resultado muito grande. O estresse é um grande vilão. Então, quando o corpo está em estresse, ele está em caos. Não tem coerência cardíaca. E aí tudo se autodesregula. Então, o estresse, ele produz cortisol, ele começa a produzir, sobe as suas taxas de gordura começam a subir. Então, existe uma desarmonia aí muito grande e o corpo fica panicado, né?
e é ativado o sistema de luta ou fuga. Então, o sistema nervoso simpático, que é quando você inspira, ele fica ativado. Então, você fica inspirando muito rápido, o coração fica rápido, e a pessoa fala, falta ar, falta ar. É porque ela não consegue expirar. E o sistema nervoso simpático é como se você estivesse pisando num acelerador. E o parasimpático é o que acalma, é o que traz relaxamento, traz paz. Então, por isso nós temos o inspirar e o expirar, porque se você tem só expiração e o parasimpático está ativado, são os casos mais depressivos, preguiça, né, obesidade, uma série de coisas. E então o regular é você ter o simpático e o parasimpático. Ele faz uma curva. Uma curva. E quando ele está louco, o gráfico é todo cheio de ponta e todo pequenininho até, nem vai lá longe. E com isso, o coração dispara, a pressão sobe e tudo vai acontecendo. O triglicérides sobe, o colesterol sobe. Então, os casos de obesidade muito grande existe também por causa do estresse. O estresse engorda por causa disso, do caos que existe dentro do corpo. Então, quando você começa a harmonizar a respiração e harmonizando o seu cérebro emocional, vai dando uma calmaria, vai dando um bem-estar, vai dando uma paz muito grande e o seu campo se amplia. Então, por exemplo, tem uma história de dois bebezinhos. Dois bebezinhos, eles nasceram gêmeos e um nasceu muito mal. E o médico disse que ele foi para a incubadora e o médico disse que provavelmente ele não amanheceria. E a enfermeira ficou muito comovida e pegou o outro bebezinho sadio e colocou junto com o gêmeozinho que estava na incubadora. E esse bebezinho, espontaneamente, ou ela, pôs o bracinho por cima do outro. E passaram a noite. E o outro bebezinho sobreviveu. Por quê? Porque esse aqui estava com muito amor e estava com um campo grande, o campo expandido, ele estava em harmonia, em coerência cardíaca. E naquele abracinho, né? E o contato físico do irmãozinho ali salvou a vida do outro. Então, imagina se 10 pessoas expandirem seu campo nesse estado de amor, porque quando você faz o exercício, você se conecta com a alegria, com o amor, com a compaixão e faz a respiração. Então, esse campo vai expandindo e aonde você chegar, você está levando essa luz, porque o amor é luz, né? Uhum. Então, E interessante isso que você falou, porque teve uma outra coisa que me foi dita também, que tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. É que tudo que tem no planeta tem uma propriedade de cura, assim como as plantas têm propriedades curativas, minerais também, é, os é, cristais, e animais, os né? Quantos cristais, animais são né? As utilizados em pedras. terapias, né? São levados para hospitais, e que o ser humano também tem propriedades curativas. Só que essa capacidade, essa condição do ser humano poder curar o Não estou outro te ser ouvindo. humano, está me ouvindo agora? Melhorou? Não, eu não. Quem tiver aí pode dar uma sinalizada aí para gente como é que está o áudio, se vocês estão ouvindo direitinho, como é que está, para a gente saber como é que está a nossa Viu? conexão. Eu estou te ouvindo bem, Regina, estou te ouvindo bem. Quem puder aí dar um oi para a gente saber como é que tá. Estão me ouvindo? Estou até escrevendo aqui, porque se não estiverem ouvindo, o que adianta eu falar, né? Por favor, fala aqui, ó, para a gente saber como é que está o áudio. Então, a Monique aqui está dizendo que o áudio de nós duas está bom. Denis também, Denis Faustino está ouvindo nós duas. Acho que é só o áudio da Regina que. Ah, ok. Deixa eu escrever aqui para a Regina. Quem puder, gente, aqui, ó.
Ouvindo bem. Obrigada, Marta. A Marta também disse que está ouvindo bem. Fala, obrigada, Lê. A Lê está nos ouvindo desde Patagônia. Olá, Lê. Bem-vinda. Viu, gente? Nossa live está internacional. Fale algo, Regina, por favor. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Paula? Sim, Eu não escuto estamos te vocês, ouvindo. eu não escuto mais. Oxente. Sumiu a voz. De repente. Hum, Bom, aqui é o Denis. A gente eu pode fazer o não seguinte, consigo ouvir. gente. A gente pode fazer o seguinte. Mas o Denis fez pergunta aí, né? Sim, o Eu Denis estava fez tentando perguntas. ler. Sim, eu vou até pedir para quem estiver entrando para fazer. Eu anotei Será aqui que a tem alguma pergunta do coisa aqui que eu Denis. posso fazer para. Eu vou escrever aqui, gente. Vou escrever para a Regina, que dá só um segundinho aqui, ó. Regina, Eu não mexi em nada, simplesmente sumiu a sua voz. pode ser problema de conexão. Ó. Eu estou escrevendo aqui, ó. Você pode sair e eu te chamo de novo. Opa, meu teclado aqui. E eu chamo novamente. Oi, primo. Tá Então, hoje eu vou, acho que assim. mostrar um pouco dos casos que eu tenho aqui registrado, não sei se eu consigo mostrar para as pessoas através do computador, porque já que eu não estou ouvindo mais, eu não estou ouvindo, não sei como que faz para ouvir. Eu não bati em nada, Uhum. não encostei em nada. Deixa eu dar, se a Regina puder ler aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a Ah, Regina. tá, chamo, saio. Isso. Então tá, gente, fica aí que a Regina, vamos chamar a Regina de novo. Agora vai dar certo. E, às vezes o problema de conexão acontece isso, né? Quando a conexão começa a oscilar, a gente começa a ter esses problemas assim de áudio, perder imagem também. Chamei a Regina. E agora? Eu estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo de novo. Deve ter Tananana. alguma coisa aí, né? Sim, sim, às vezes dá esses chutes assim, mas é porque a live é boa. Eu costumo dizer, quando o assunto é relevante, o assunto é transformador, dá uns probleminhas técnicos aí, mas Deus é mais e a luz é mais forte e conseguimos voltar aqui e o caminho vai seguir. Então, Regina, o que eu estava dizendo aqui, aquilo que você falou sobre a questão do equilíbrio, né? Sobre o campo expandir e conseguir ajudar as outras pessoas, e deu o exemplo dos bebês gêmeos. Eu estava compartilhando aqui algo que uma informação que eu tive acesso também, que foi dito o seguinte, que plantas têm a propriedade terapêutica, animais têm propriedade terapêutica, minerais, como os cristais, também têm, e com o ser humano não é diferente. O ser humano também tem essa capacidade de curar, somente por existir. Só que por que muitas vezes isso não acontece? Porque para o ser humano conseguir canalizar essa cura, conseguir ter um campo de energia capaz de curar, ele precisa estar em equilíbrio. Porque senão a gente Exato. suga a energia quando a gente não está legal. Para que a gente possa emanar essa energia de cura, a gente precisa estar em equilíbrio. E esse equilíbrio justamente pode ser obtido pela coerência cardíaca, que é quando mente e coração estão em harmonia, quando nós estamos em um processo de autocura. Então, quando nós estamos bem, estamos focando na nossa cura interior, na nossa cura física, em hábitos positivos, a gente começa a trabalhar esse nosso campo, ele fica luminoso, por assim dizer, ele expande e ele começa a emanar uma energia de cura.
Então, isso que, olha, gente, esse conteúdo dessa live aqui tá maravilhosa. A Regina tá falando coisas fantásticas. Até para complementar, coerência cardíaca não é algo esotérico ou místico. Coerência cardíaca é algo científico, mensurado através de aparelhos comprovados. Quem quiser até confirmar isso, né, pode procurar artigos publicados falando sobre o assunto. Tem muito na área de Existe, psicologia. Laura, existe um instituto nos Estados Unidos chamado HeartMath, que só trabalha com, estuda e desenvolve as técnicas da coerência cardíaca. Foi ali que começou. Então, esse instituto existe, e inclusive eu até separei aqui uma coisa para ler, porque eu estava estudando já a coerência e utilizando no meu consultório quando eu recebi de presente de um cliente um livro chamado Curar, do Dave Servan Schreiber, que escreveu o Anticâncer também. E eu comecei a ler o livro, achei tão curioso aquele livro, e lá o David conta que ele estava atendendo, ele é médico, e que ele teve alguma coisa, um estresse, e ele teve que sair, ir para o banheiro e fazer a coerência cardíaca, que ele fez em alguns minutos, porque quanto mais você vai treinando, mais rápido você acessa. Então ele pediu licença, foi ao banheiro e fez a coerência cardíaca. E falou que ele voltou outro, que ele não teria condições de atender aquelas pessoas. Ele atendeu super bem, foi maravilhoso. Então, assim, ali nesse livro também, ele diz que o estresse, a ansiedade e a depressão, eu separei aqui para ler, porque isso eu não ia guardar, sem uso de medicamentos nem psicanálise, só através da coerência cardíaca. Trabalhando, ele fez a teste, né, cientificamente falando, um treinamento com mais de 6 mil executivos lá nos Estados Unidos. Não é E pouca na gente, Europa, não. não, entre Europa e Estados Unidos. E resultou em queda de pressão arterial sistêmica, o DEA dessas pessoas dobrou, a porcentagem de cortisol, que é o hormônio do estresse, reduziu em 23%, obteve-se redução dos sistemas de TPM, dos sintomas de TPM, com menos irritabilidade, depressão e fadiga. Diminuiu tudo isso. Houve declínio de estresse e de maior equilíbrio emocional. Houve ainda redução nas palpitações frequentes de 47% para 25%. A Uau! tensão física A tensão física também reduziu de 40% para 15%, teve redução de insônia de 34% para 6%, e redução de sentimentos e sensações de exaustão, de dores, dor nas costas, enxaquecas de 30% para 6%. A ansiedade de 33% para 5%. E redução na insatisfação pelo trabalho também reduziu de 30% para 9%, só com coerência cardíaca, treinando nesses 6 mil executivos, né? Então, assim, para que também eu utilizo no consultório? Não é que eu só ensino a coerência cardíaca e a pessoa pratica lá para diminuir a ansiedade, porque através do biofeedback, ela mesma vai vendo, tem uma nota, né? Ele dá uma nota, aparece a sua frequência cardíaca, porque a coerência cardíaca ela é controlada pela variabilidade da frequência cardíaca. E aí, então, aparece essa frequência. Eu já tive clientes que eu fiquei desesperado de ver o coração só acelerado. Não abaixava, e quando abaixava um pouquinho, subia de novo. Eu tive que pedir exame para essas pessoas. O coração estava bom, mas o médico falou, você tem ansiedade muito alta. Então, nós continuamos. Então, eu já peguei pessoas que tinham problema no coração e não sabiam, porque ali aparece toda a frequência cardíaca e o desenho, né? De como está funcionando esse sistema nervoso, tanto parasimpático e o simpático. E o que acontece no consultório? Por que a coerência cardíaca é importante no consultório? Porque quando eu quero trabalhar um trauma, e eu tenho aqui até para mostrar, primeiro eu
ponho a pessoa em estado de coerência cardíaca, vai medir aqui e vai me mostrar. Quando a pessoa entra no estado de coerência cardíaca, eu vou trabalhar o trauma, destraumatizar, dessensibilizar, seja através da hipnose, do EMDR ou das técnicas de SE ou da psicologia energética, não importa. E aí é interessante, porque sai daquele estado, vem o estresse, mas ela está já harmonizada, ela entra no trauma, então há uma mudança, e depois, dentro do trauma que está sendo trabalhado, que geralmente é uma situação difícil, ela faz alguns momentos de coerência cardíaca, é muito incrível. Mas, independente do consultório, o importante é a gente fazer. E quando a gente começa a fazer todo dia, Paula, o que acontece? Você tem facilidade de acessar o estado, você grava aquele estado, é muito interessante. Eu já sei como é que é o estado de coerência cardíaca e me transporto para ele com facilidade. Entendeu? Então, por quê? Porque tudo que você pratica, o seu cérebro e o seu corpo fazem uma conexão neural e pela repetição automatiza. Tudo na nossa vida é dessa forma. Você automatiza os maus hábitos e os bons hábitos, as crenças, as formas de viver através da repetição. Então, quando a gente também começa a praticar a coerência cardíaca, a gente chega nesse estado aí e depois, com facilidade, numa situação qualquer, você acessa aquele estado. Por isso que o David, em poucos minutos, acessou dentro do banheiro. Né? Eu queria até aproveitar e dizer para quem está assistindo a gente aqui, para deixar as perguntinhas. Tem uma pergunta, tem duas perguntas já. E eu gostaria de pedir para colocar naquele balãozinho que tem interrogação no meio, porque quando é colocada a pergunta no chat, né, ela acaba subindo e às vezes a gente não consegue resgatar, às vezes não dá tempo de anotar direitinho. Então, vai ajudar a gente, tá? Colocar na caixinha certinha ali. Tá? Mas a do Denis está anotada aqui. E a Regina está falando muito interessante, porque eu vou dar um depoimento, que eu fiz uma meditação de coerência cardíaca, e vou falar para vocês como eu me senti. Realmente a gente sente um relaxamento, a gente sente algo diferente, e isso que a gente sente, ele não acaba quando você termina de fazer a meditação, termina de fazer a prática da coerência cardíaca. Ele ainda permanece por um tempo. E durante esse período, o que eu senti? Eu me senti mais confiante, eu me senti mais calma, eu me senti mais capaz de me expressar melhor. É como se algumas coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida que nos atrapalham fossem postas de lado quando a gente está em coerência, em estado de coerência cardíaca. E eu fiz isso uma vez e eu achei muito interessante porque a maneira como me posicionei já foi diferente. Então, aquilo que eu vi refletido na minha atitude, com certeza também aconteceu dentro de mim, no meu corpo físico. E o que você falou também, Regina, sobre a gente se acostumar, o nosso corpo é programável. A gente consegue criar um hábito e automaticamente ir para dentro dele. É como tomar café sem açúcar, né? Às vezes o café, o sabor não tá bom, mas a gente toma assim mesmo por puro hábito. Então, imagine uma coisa boa. A gente é capaz de mudar a nossa fisiologia. Isso hoje já tem a epigenética, né, que mostra, dentro da neurociência, que você pode mudar as suas células, o seu DNA, reprogramar. Então, quando você entra nesse estado de coerência cardíaca, ele só vai se desmanchar, Paula, quando você começa a lidar com situações que vão começando a quebrar essa harmonia. Senão você mantém, entendeu? Então, você está no trabalho, você conseguiu aquela harmonia, você fica bem um tempo, mas daí chega uma situação que você estressa ou tem que lidar, aquilo vai diminuindo de novo. Aí você pode, de novo, harmonizar isso. Então, ele não acaba mesmo ligeiro, né? Ele vai dando continuidade. A Monique falou que quer praticar isso. Então, Monique, você vai lá no meu canal do YouTube, Regina Márcia de Queiroz, e põe nos vídeos. E você procura
lá embaixo, ó, lá num dos primeiros vídeos, eu gravei isso há não sei quantos anos atrás, mas nós colocamos só na época da pandemia, quando eu fiz meu canal. Eu achei que eu devia parar de mandar só para os clientes no WhatsApp e fazer no YouTube, porque eu comecei também a falar no YouTube algumas coisas. Um dia gravei uns vídeos com umas intuições, falando sobre as realidades, o que fazer para se transformar na pandemia. Então, eu fui tendo esses insights também e fazendo vídeos. Aí, eu resolvi pôr esses que já estavam prontos, que eu fiz para os clientes. Então, tá lá. Respiração, Monique. Exercícios respiratórios. Vão ter vários, inclusive para quem é ansioso. O que acontece? A pessoa que é ansiosa, ela está com o sistema nervoso simpático alerta. Então, eu ensinei lá um que é a respiração mais longa, onde você inspira devagar e expira longo, bem longo. Vamos supor que você inspira em 3 ou 4 tempos, a expiração deve ser lenta, e você faz isso várias vezes, que você vai ativar o parasimpático, que é esse sistema que acalma, que relaxa, e você vai encontrando a harmonia, né? E quando você está muito lerda, muito mole, você tem que fazer respirações que ativam, que aí é o simpático que te põe para caminhar, para fazer, para andar, para levantar, né? E desperta os hormônios correspondentes. Então, quando você está na coerência cardíaca, está regulando o hormônio, está regulando neurotransmissores, está regulando a pressão sanguínea, está regulando a sua respiração, está regulando o seu corpo inteiro e o seu sistema nervoso autônomo. Então, olha a importância disso. E outra coisa, Monique, aí tem um outro exercício, chama, acho que é exercício de coerência cardíaca. Então, são 2 vídeos. Esse exercício de coerência cardíaca é através de uma meditação. E aí, a meditação, você acompanha a minha voz e você vai conseguir esse estado. Até que você aprenda a fazer isso sozinha. Porque o de respiração são 5 tempos para você entrar em coerência cardíaca. E eu fico contando para que você inspire em 5 tempos e expire em 5 tempos. Eu poderia ter posto um sonzinho, sei lá, né? Mas no dia, lá no consultório, no improviso, eu fiz dessa forma. Então, você vai inspirar enquanto eu conto e expirar também. Eu fico contando para você atingir, porque é esse tempo certinho, são 5 segundos para inspirar e para expirar. E Regina, será que dá tempo da gente fazer, daqui a pouquinho, a gente fazer uma prática de coerência cardíaca aqui, para quem estiver assistindo poder participar, fazer também onde estiver? eu acho que se as pessoas quiserem, né, a gente pode fazer uma coisinha para mostrar como é que é. Coloca Então, aqui nos comentários, quem quiser aí, para a gente os ver. exercícios respiratórios existem, né, já desde os iogues, e são chamados de pranayamas. E os pranayamas são de várias formas. Eles têm milhares de exercícios respiratórios. E eu já fui instrutora de yoga aqui em Campo Grande. E eu praticava bastante, mas eu não conhecia a coerência cardíaca, que foi desenvolvido por um americano, né? E depois montado esse instituto, HeartMath, que desenvolveram as técnicas para a coerência cardíaca. Uma delas é através dessa respiração, né? A outra, como eu disse, é meditação, a outra é através do biofeedback, do aparelho. Então, é importante a respiração. Os yogis dizem que as respirações, os pranayamas, curam 70% dos seus males. E eu não sei se eles conhecem alguma respiração que leva à coerência cardíaca, pode ser, né? Porque a meditação, quando você faz da forma que eu orientei lá no YouTube, você consegue também essa coerência cardíaca. Então, tem essas 2 práticas específicas para ampliar o seu campo quântico e criar a realidade que você quer. Porque a realidade que você vive não é a mesma que eu vivo, nem a mesma da Paula. A minha verdade não é a sua verdade. Então, as realidades, elas podem mudar conforme muda a nossa emoção,
conforme mudam os nossos pensamentos, conforme a gente amplia a nossa consciência, a nossa realidade vai mudando. E nós podemos sair de uma realidade ruim para uma muito melhor. E aí, aquele futuro que você estava criando lá, que até um sensitivo podia ver, porque quando está no campo quântico eles acessam, muda. Acabou aquele futuro que você estava criando para você a partir do momento que você mudou sua realidade aqui. Você está criando outra realidade a partir das frequências, das imagens, dos sentimentos que você está emanando. Então, é Sim, muito importante a gente fazer isso para a gente e pelo mundo, né? Porque sim. as sementes estelares, as pessoas que estão despertando, as pessoas que estão despertas e que estão querendo ajudar o mundo, elas precisam fazer por si primeiro para poder fazer para o outro, né? Então, quando você faz o Ho'oponopono, por exemplo, que é uma técnica de cura, você está fazendo para se curar. A partir do momento que você está curando em você, você está curando em um monte de outras pessoas. Quando você está fazendo a coerência cardíaca, você está se equilibrando e o seu corpo está começando a entrar em homeostase, tudo que tiver no seu campo também vai, porque não existe um vento soprado no Oriente que não chega no Ocidente. Não existe uma gota que caia num lago que não chega nos limites de todos os mares e que expande pelo cosmos. Então, é muito importante tudo isso. Essa coerência cardíaca é importantíssima, mas as pessoas não conhecem, por isso, né, Paula, nós estamos aqui falando um pouquinho. E as Sim. poucas pessoas que tem lá no meu canal, provavelmente já conheceram e fizeram exercício assim como você teve essa oportunidade de experimentar aí o dia que chegou para você, porque você precisava conhecer isso, né? Sim, é verdade. É, E eu para queria até formar pedir para a ideia toda que alguém estava te passando, alguma inteligência que você captou, porque tudo está aqui, né? Eu preciso expandir e acessar o que está aqui. Mas para eu expandir e acessar o que está aqui, eu tenho que silenciar e fazer alguma prática, né? Para Uhum. silenciar a mente e expandir. Isso, se desconectar um pouco de todo o ruído que a gente tem na Terra, na nossa rotina, nos nossos estresses, para que automaticamente a nossa anteninha comece a captar o que está acontecendo nessa dimensão que a gente não vê, mas é capaz de sentir e o nosso subconsciente de acessar. E é interessante que tem um físico chamado Nassim Haramein, que ele diz que a nossa mente, na verdade, é uma antena, que a nossa mente ela capta a nossa consciência. A nossa consciência não está dentro do nosso corpo, ela tá em todo lugar. Por isso que tudo está conectado. Mas a nossa mente ela capta como um rádio que capta um canal, como é o nome, gente? É uma onda, Uma né? frequência, Onde está. é uma frequência. Isso, As frequências elas uma estão frequência. passando. Aonde está a sua capacidade de acesso é o que você vai captar, né? É a Sim, frequência. Então, sim, quanto mais elevado, mais expandido, mais altas frequências você consegue acessar. E sim, esses estados, né, tanto de meditação, de coerência cardíaca, elas conseguem expandir a mente a ponto de acessar coisas bem elevadas. E sim, aí, você pode criar tudo. O universo é mental, é a primeira lei, né, hermética. O universo é mental, tudo é uhum, criado na mente, né? Então diz que tudo foi criado na mente de Deus, mas tudo também aqui que a gente vê a energia condensada que a gente chama de matéria, que já é uma partícula, né? Ela também é mental. Por quê? Porque qualquer coisa a gente cria aqui primeiro. A cadeira que eu estou sentada, alguém teve a ideia de fazer essa cadeira. Planejou, arquitetou e criou a cadeira. uhum, Então, tudo é criado na mente primeiro. é. Não existe nada que não é criado na mente. Eu fiz até um post sobre isso, né? Ela Que está quem falando aqui, seria realizou, não, só deixa eu responder aqui. Seria o campo mórfico. Sim, o campo mórfico é um nome, né? Dado a uma expansão de um campo. Um campo mórfico, ele abrange tudo que é seu.
tudo que tem a alma da família, a alma dos antepassados e tudo o que você vivencia e experiencia. Então, isso é o seu campo mórfico, o seu campo quântico. Os nomes mudam, mas o importante é você saber que é um campo e que o seu campo é acessível. Quando você vai fazer uma apometria, eles abrem o seu campo. Quando você vai num vidente, eles estão vendo o seu campo. Denis, é o Hermes Trismegisto. Ele escreveu, né? Tem o livro Kybalion, que explicam essas 7 leis herméticas e que são incríveis porque elas são reais, são experimentadas no dia a dia. E eu até já fiz uma palestra sobre o Kybalion, é uma incrível essas 7 leis herméticas, e quando você encontra todas elas num ritmo e acessa o seu eu sou. É muito legal. A gente Então, podia até assim, começar a responder algumas perguntas daqui a pouco, né, Regina? A gente tem. O que eu estou vendo aqui, eu estou tentando responder já, né? Porque eu vi Eu que vou teve fazer. perguntas que sumiram. Não, tem uma aqui que eu anotei, a pergunta do Denis, que ele comentou e perguntou o seguinte, né, sobre quando casais, quando você falou do campo, né, o campo mórfico, né, o campo de uma pessoa, ele perguntou Bebê, sobre talvez, eu estava explicando. se os casais que estão em sintonia, ou situações de brainstorming, onde várias pessoas estão buscando uma resposta, estão pensando juntas, se isso seria o caso de estarem entrando uma no campo da outra e harmonizando isso. Eu não sei, tá, Dani, se eu transmitir a sua pergunta, como eu já passou aqui adiante, se você puder escrever também na caixinha de perguntas, eu vou ler exatamente como você escreveu, até que agora eu não consigo acompanhar mais. Mas Outra ele pessoa, quer saber se esse é um exemplo de estar em harmonia, né? Se acontecer essa harmonia do campo e a coerência cardíaca, nesse caso, também se aplica. sim, com certeza. Quando você, por exemplo, se você tem uma desarmonia com a sua namorada, né? Por exemplo, ou com a sua esposa, não sei, Denis, se você é casado, se é solteiro, mas enfim. Quando você faz a coerência cardíaca, você entra nessa coerência, o seu campo se expande, você atinge sim a pessoa e você às vezes você chega diferente, você se sente diferente, você está diferente e isso começa a mudar toda a situação, porque a outra pessoa capta e o coração se une. Então, é como daquele bebê que eu estava explicando, né? Que um abraçou o outro. E o campo quântico, como eu expliquei, ele está aí, né? Quando as pessoas estão numa reunião, por que às vezes um projeto acontece, eu já vi projeto acontecer o mesmo, muito parecido, com uma pessoa em São Paulo e outra pessoa no Nordeste. Porque essas pessoas expandiram o seu campo e captaram do campo quântico, do campo do coletivo, inconsciente coletivo, vamos chamar assim, como Jung deu o nome, são vários nomes, mas eu digo que está tudo aqui, ó. Quem consegue acessar, capta. As informações, o conhecimento está tudo disponível para nós. Nós precisamos só expandir e acessar, ser um aparelho que capte essas frequências, né? Porque nós somos um aparelho orgânico, mas as frequências estão todas aqui. O que você está captando? As pessoas que estão captando frequências de, por exemplo, magia negra ou outra coisa, muitas vezes elas estão também na mesma frequência, a sintonia para se captar. Então, quanto mais você se eleva, é como diz o ritmo, né? Uma das leis herméticas é o ritmo. Então, se você você sai de um extremo para o outro. Quando você eleva a sua frequência, isso aqui se eleva e tudo que está aqui embaixo fica ali embaixo. Você não tem como, você está lá em cima. Agora, se você desce a sua frequência, ó, você começa a captar tudo que está aqui, vírus, bactéria e etc. Mal entendido, agressões. E quando você começa a elevar a sua frequência no amor, na alegria, você sobe. Então, você vai ficar longe disso.
fica muito mais distante disso. E uma das coisas que faz isso também é a gratidão. Porque lá na meditação eu peço para você entrar em sintonia com a gratidão, com amor e com a alegria. A gratidão é o sentimento mais nobre e próspero que existe, né? Então a gratidão é uma coisa importantíssima também para que você eleve sua frequência. Ah, estou pensando bobagem. Estou pensando coisa negativa, o que eu estou criando para a minha vida? Para com isso e começa a agradecer. Ah, Regina, mas na minha vida eu não tenho nada para agradecer. Quantas pessoas falam isso para mim? Aí eu falo, ah, é? Mas você não está enxergando? Você não está vendo? Agradece a sua vista. Você está me ouvindo, agradece seu ouvido. Você põe para fora tudo que você come, que não presta mais, agradece seu intestino. Gente, se a gente for agradecer a perfeição do nosso corpo, a gente passa um bom tempo só feliz com isso e agradecendo o seu próprio corpo, né? Então nós temos muito para agradecer, muito, todos os dias. Então só essa frequência já é elevadíssima, elevadíssima. Então tem várias formas aí. Eu costumo dizer que um dos princípios da felicidade não é ter o que se quer, né? Não é o que se tem, mas o quão grato se é por aquilo que se tem. Eu Exato. queria até começar aqui, eu vou ler agora a pergunta, né, do Denis, né, Denis Faustino. Ele escreveu, ele mandou para a gente aqui. Ele escreveu o seguinte: Laura, o que a Regina e vocês comentaram sobre captar seriam os registros acásticos? Os registros acásticos também estão nesse campo. Você pode captar. Então, às vezes, também a gente tem que ter intenção, né? Eu vou fazer tal coisa e quero captar o registro acástico. Então, você pode captar sim. Eles também estão disponíveis. Tanto que quando a gente faz regressão, o que é a regressão? É lembrar de situações da infância, do útero, da concepção, de antes da concepção, de outra vida passada, de outros momentos da sua existência. Porque se você não acredita em vidas passadas, você que eu estou falando é o público em geral, né? Você tem que saber que é científico e que existe a memória celular. Então, você está despertando memória celular que você traz dos seus antepassados e de tudo que eles viveram. Só que quem acredita em vidas passadas sabe que nós já fomos nossos antepassados, né? Nós já fomos nossos antepassados e a gente, sim, a gente acessa esses registros acásticos e também é possível você acessar o futuro, como se diz, a progressão, né? Você faz regressão, mas também se faz progressão. E é isso, é você acessar aquilo que você está com intenção. Eu costumo dizer que. Alô, Regina, você está aí? Tô aqui. Ah, eu costumo dizer que eu não acredito em vidas passadas, eu acredito em vidas paralelas. Eu acredito que tudo é, né? Que o Se você for tempo pensar, se você não que o pensar linearmente, aí você está correta. São vidas paralelas, são as personalidades que existem e que estão na vibração, porque se nada acaba, se tudo é presente, e nas outras dimensões é assim. Não existe passado, nem futuro, nem presente. Não existe passado nem futuro, existe presente. E o exercício de meditar, o que é? É se trazer para o presente, que é o único momento que existe. Porque a mente ela fica no futuro e no passado, no futuro e no passado. Presta atenção, faz um pouquinho de silêncio, tenta ficar focado numa coisa, daqui a pouco sua mente vai escapar. Veja para onde que ela escapou, se foi para o passado, se foi para o futuro. Então, o exercício de se trazer de volta para o presente e se manter que é silenciar, né? Esse que fica te levando, te distraindo para lá ou para cá. Então, É porque isso. Eu não sei se tudo que existe é o presente, né, Regina? Porque o passado é memória, o futuro é probabilidade. E o que a gente tem para Exato. realmente fazer, para agir, para decidir, é o agora.
né? Nossa dimensão de tempo é apenas o agora. A gente não consegue se transportar para nenhum outro ponto no espaço-tempo, a não ser o que a gente está nesse momento. Então, quando a gente Exato. está acessando a memória ou está visualizando uma possibilidade, a gente acaba deixando de viver justamente o momento que a gente tem para experimentar. E a pergunta da Van Fel que ela colocou aqui é por que... Antes de você fazer a pergunta, eu vou falar uma coisa muito importante. Aqui em Campo Grande veio um guruji, um guru indiano, que se iluminou e ele veio trazer o conhecimento. E eu estava num dos satsang que ele fazia, eu não perdia nenhum, né? E um rapaz disse: eu fiz uma das meditações que você me ensinou e consegui um estado maravilhoso. E todos os dias eu tento aquilo e não consigo mais. Ele disse: aquilo era aquele momento, agora é outro. Se você fica tentando trazer o que já foi, você está perdendo o que pode você viver agora. Aquilo foi tão interessante para mim, esse que na verdade é assim mesmo, né? A gente fica buscando memórias boas ou querendo viver coisas boas através de lembranças e perdendo o que a gente pode criar aqui agora, só focando, centrando, silenciando, né? Mas vamos às perguntas. Não, é ótimo, tô adorando essa live. Não, a Van Fel, ela perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, tá? Ela vai ficar gravada aqui e depois a ideia é disponibilizar no YouTube também, para quem quiser acessar pelo YouTube e ter essa possibilidade. Agora vamos aqui, tem mais Tem uma perguntas. Tô pessoa adorando, que gente. deixou três perguntas aí no balãozinho. Eu vi alguém Tem, é o falando. Luiz. O Luiz Trápaga deixou aqui, é a pergunta dele que vai agora, ó. Há Ah, muito tempo atrás que os exercícios de coerência cardíaca ajudam a resolver ou melhorar problemas de hipertensão arterial. É verdade? é verdade. Olha, só de você fazer um relaxamento, você já diminui sua pressão arterial. Quando eu fiz o primeiro curso de hipnose na minha vida, eu tenho mais de 500 horas de hipnose e hoje eu já dei cursos de hipnose e tudo mais. Então, a gente leva os médicos, porque eu fiz na época só podia psicólogos e médicos. Antigamente, nesses cursos do Instituto Milton Erickson, até hoje eu acho, só pode psicólogos ou médicos terapeutas. E então eles levavam o aparelho de medir pressão, aquele antigo mesmo. Todas as pessoas faziam a medição da pressão antes e depois do estado de hipnose. E era impressionante, assim. Então, da coerência cardíaca também, porque a coerência cardíaca, quando você entra em coerência cardíaca, é regulada a sua pressão, a sua respiração. A sua frequência cardíaca é regulada, então sua pressão arterial normaliza. E isso são as três coisas junto: batimento cardíaco, respiração e pressão arterial. Isso é coerência cardíaca. Essas três coisas se alinham, então o sistema nervoso autônomo entra num estado de maravilha, de bem-estar, que ele começa a arrumar tudo, a regenerar. Nosso corpo foi feito para se autocurar, para se autorregenerar, mas você tem que dar espaço para ele. Você tem que buscar, captar a energia que está no ar, né? Os orgonites, os orgônios, essa energia orgone, quem descobriu foi o William Reich. Ele que trouxe a bioenergética, porque ele descobriu que tem no ambiente uma energia que você pode captar. Como? Através de respiração, de meditação, de pirâmide, de caixa orgônica, de tantas coisas aí, né? Então, regula sim, é sério. Pode crer. É verdade. Eu fiz essa meditação. Quem faz meditação aí sabe que funciona. Funciona. Então, no começo, Paula, eu tinha falado, Laura, né? Eu tinha falado para o pessoal aí que eu tenho um YouTube. Eu não sei porque tem gente entrando agora. No meu canal do YouTube, ele é pequeno. Eu fiz mais para meditações, que eu tenho grupo de meditação, e para os meus clientes. Então lá tem. Você entra lá, Regina Márcia de Queiroz, e procura. Tá um dos primeiros vídeos, está bem lá embaixo. Exercícios respiratórios.
Os exercícios respiratórios você vai encontrar lá para diminuir a ansiedade, eu explico, para a coerência cardíaca também. E você vai encontrar também meditação, exercícios respiratórios, vai ter. E exercício para coerência cardíaca, também tem. E também tem um vídeo que eu falo sobre a coerência cardíaca, e que acho que foi o que a Paula recebeu, né? Sim. E Então, você acabou de lá no meu canal tem para vocês poderem praticar. É Regina Márcia de Queiroz. Queiroz com Z no final, certo? Exato. Uhum. Essa foi a pergunta da Van, viu? Agora vamos aqui uma pergunta, outra pergunta aqui que a gente tem do Luiz. Aqui, ó. Essa pergunta também é bem interessante, ó. Outra dúvida. Os princípios da coerência cardíaca são similares aos princípios utilizados para o controle das emoções e redução da geração de cortisol, bem parecido com as práticas para burlar, por exemplo, um polígrafo, como detentor de mentiras? Coerência cardíaca ajuda a gente a passar no detetor de mentiras, Regina? Ah, isso aí a mentira, ela é uma frequência muito baixa. Então, não tem como a pessoa entrar em coerência cardíaca numa vibração de mentira, né? Mas ele estava dizendo aqui, a princípio da coerência cardíaca são similares os princípios utilizados para controle de... Eu não consigo ler o resto da pergunta. Do cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol. Claro, claro. O cortisol, ele é liberado quando você ativa o seu sistema nervoso simpático, que você respira rápido. Quer dizer, você só... Aí a pessoa fica agitada e diz que está com falta de ar. Por quê? Porque ela está ansiosa. O que está atrás de toda a ansiedade? Medo. Medo do futuro, medo de algo que pode acontecer, que não vai se sair bem. A pessoa fica projetando um futuro ruim, sendo que ele não existe, depende do agora para você criar o seu futuro bom. Então, o cortisol, ele é emanado pela suprarrenal a partir do momento que você fica agitado e em estresse, nervoso, querendo fazer tudo, querendo fazer com perfeição, querendo dar conta de tudo. Você vai se estressando, esse cortisol vai sendo liberado e aí você tem insônia, você tem ansiedade, você tem dificuldade para respirar, o seu sistema imunológico abaixa, vem as doenças autoimunes, vem uma série de coisas aí que pode acontecer a partir disso. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. A coerência cardíaca é contrária ao estresse. Então ajuda a reduzir o cortisol. Se autocurar. Sim, o sistema imunológico sobe na coerência cardíaca, fica forte. Você ativa os seus poderes de autocura. E o próprio corpo se regenera. Então dá para saber se vai passar no detetor de mentira, viu, Luiz? Mas que vai reduzir o cortisol, vai. Com certeza. Agora uma pergunta aqui, ó, aqui que o Denis colocou. Obrigada, viu, Denis? Que ele colocou aqui, ó. Aqui, perguntinha dele. Mas, na verdade, é uma afirmação. Muita sabedoria nessa live. Gratidão. Só quem tem sabedoria sabe viver dias hermeticamente fechados. Obrigada, viu, Denis? Ó, o Denis é profundo também, né? Denis aí, ó. Muito obrigada aí pela contribuição. A pergunta também aqui, ó, da Van. Qual o contato da Regina? Onde ela atende? Eu atendo presencialmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas atendo online o mundo inteiro. Eu tenho os brasileiros estão espalhados pelo mundo, então eu tenho atendido gente de tudo que é lugar, né? Morando em tudo que é lugar, é na Alemanha, é em Ubatuba, em Estados Nova Unidos. Iguaçu. E aí eu atendo pelo você para conversar comigo, você conversa pelo meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp, eu não sei se eu posso passar. Ah, ela é de Campo Grande. Então tá fácil, Pode mas eu vou mandar um passar direct. Pode mandar um direct. Não sei, eu vou pôr aqui, porque as pessoas às vezes precisam copiar o número, né?
Assim, a gente vai colocar nos comentários o nome do canal no YouTube, o nome do Acho que eu pus. livro que você citou e o seu contato também. A gente vai colocar aqui nos comentários. Quem depois quiser dar uma olhada aqui, rever o vídeo, né, assistir novamente, ou olhar nos comentários, vai estar anotadinho lá para a informação não ficar perdida. Agora aqui, Isso ó, mesmo. vamos para uma aqui, ó, para o Denis, olha o que o Denis colocou aqui. Se essa harmonia forma uma mastermind, uma mente superior. A gente pode dizer isso que quando os nossos campos estão em harmonia, quando a gente consegue estar em coerência cardíaca, esses campos em harmonia, eles conseguem se comunicar de uma tal forma que forme uma mente superior? Sim, com certeza. Você sabe aquela teoria dos macacos, né? Do centena dos macacos, que é Pela uma vara comprovação disso. Os cientistas, né? Eles pegaram, eles queriam fazer um teste exatamente para ver o quanto que era possível as pessoas ou seres acessarem algo que um desenvolvia. Então, eles pegaram batatas em sacos e subiram em aviões e foram em ilhas. Eu não sei exatamente aonde essas ilhas, e que tinham macacos nessas ilhas. E eles começaram a despejar os sacos de batata nas ilhas. E os macacos iam lá comer aquelas batatas. E eles comiam as batatas com terra, com areia, porque eram ilhas, pequenas ilhas no mar. Eu já não lembro mais em que lugar que é, não sei se é perto do Japão, enfim. E esses macacos então começaram. Um dia, uma macaca jovem, veja bem, uma macaca jovem, ela foi até dentro do mar e molhou a batata. Ela molhou a batata e comeu. E achou gostoso. Não tinha areia e provavelmente tinha um salzinho, né? E a partir daquele momento que ela comeu aquela batata, os que viram acharam a expressão dela interessante e fizeram igual. E naquela ilha, todos os macacos começaram a lavar as batatas para comer. E o que aconteceu? Nas outras ilhas, distante, quilômetros, todos os macacos começaram a lavar as batatas. Isso responde a pergunta. Com certeza, os macacos não usaram o WhatsApp para dar a dica de lavar batata. Não. Então, realmente existe uma mente superior aí que se conecta, a qual nós estamos conectados. Tem aqui uma pergunta da Bárbara. A Bárbara pergunta o seguinte: é possível fazer a coerência cardíaca à distância ou somente em consultório? Não, Bárbara, eu acabei de falar que eu deixei os exercícios no meu canal do YouTube para vocês fazerem e atingirem a Uhum. coerência cardíaca. Tem uma meditação e Uhum. tem exercícios respiratórios. Nos exercícios respiratórios eu ensino vários, para acalmar, para limpar, para ativar e para coerência cardíaca. No Essa vídeo de. pergunta, eu acho que ela fez antes de você ter colocado essa informação. Pode ser no consultório, eu utilizo através do aparelho de biofeedback. Quando a pessoa quer trabalhar no aparelho de biofeedback ou para eu trabalhar no mais confortável para a pessoa, porque ela vai trabalhar algum trauma difícil, alguma coisa, então o estado de coerência cardíaca ajuda muito e ela não faz o corpo sofrer tanto, porque, como eu disse, eu tenho aqui no computador, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, pessoas que atingem a coerência cardíaca, então fica o gráfico bonitinho, aí eu vou trabalhar o trauma, o gráfico fica todinho assim, mas em algum momento ela atinge a coerência cardíaca, então o corpo não se desregula tanto para trabalhar o trauma. Então, é utilizado também para isso. Eu aprendi a usar a coerência cardíaca não só para eu conseguir harmonia, do jeito que eu estou falando para vocês, mas para o meu trabalho, para facilitar para o paciente.
E para mim também facilita, porque eu sei a hora exata, através do aparelho, que a pessoa está pronta, aberta para se liberar, né? Liberar o trauma. Uhum. Isso é ótimo. Tem uma pergunta também aqui, ó, acho que até você respondeu já, que é do Denis, mas eu acho que nas suas colocações, essa daqui também foi respondida. Tem como treinar e com as diversas emoções conseguir manter o máximo possível a coerência cardíaca? Tipo assim, tá o dia inteiro em coerência cardíaca. É possível? A coerência cardíaca, ela se mantém até que você se estresse ou fique nervoso ou com raiva e comece a desalinhar. Mas você pode se realinhar logo depois. Então, manter o dia todo, acho um pouco difícil, porque a gente às vezes está no trânsito, está em alguns lugares, mas isso não quer dizer que você não possa passar a maior parte do tempo. Porque, como eu disse, a partir do momento que você começa a praticar e repetir, você acessa com muita facilidade esse estado. Porque você aprende o estado. O cérebro aprende. Então, fica fácil. É igual, por exemplo, quando eu faço uma âncora. Ancoro emoções positivas para ajudar também na hora de trabalhar um trauma. Principalmente quando é à distância. Não trabalho mais à distância sem fazer uma âncora positiva. Primeiro, porque ajuda pra caramba e a pessoa não, provavelmente não entra em catarse, né? Ou abreação. Isso ajuda ela a se manter centrado, né? É o seu campo de energia ajudando o trabalho terapêutico da pessoa que você está atendendo. Por isso que a gente precisa estar sempre, quem é terapeuta precisa estar muito bem, porque a doação de energia é muito grande. Até às Uhum. vezes a gente se sente esgotado. Por quê? Porque não se deu um tempo, não respirou, não comeu, não fez uma coerência cardíaca no banheiro, né? E às vezes a gente, aquela ânsia de atender todo mundo, de dar conta, às vezes eu já saí do consultório, como diz, me arrastando. Daí preciso tomar um banho, fazer respiração, buscar a energia mesmo, pôr pé no chão, tomar sol, fazer a coerência cardíaca para me realinhar para eu poder de novo voltar, senão adoece. E adoece mesmo, a gente adoece, literalmente, Sim. quando a Tem, gente não cuida. tem aqui uma colocação do Luiz Trápaga, o L Trápaga. Muito obrigado por essa live maravilhosa. A gente que agradece a sua presença, a sua participação, viu, Luiz? Preciso intensificar meus exercícios de coerência cardíaca para melhorar ainda mais e, quem sabe, passar a viver dias hermeticamente fechados, como o Denis Faustino 357. É isso aí, viu, Luiz? Muito bom. A outra aqui, ó. Ah, esse daqui já foi respondido, viu? Que é uma pergunta que o Luiz fez, mas já foi respondida. É verdade que os exercícios de coerência cardíaca ajudam a reduzir consideravelmente os níveis de cortisol do organismo, como, por exemplo, reduzindo o nível de estresse do indivíduo? A Regina já respondeu que sim, viu? Então, gente, ó, quem quiser colocar mais perguntas aqui, ó, todas as que já estavam aqui, a gente acabou de responder. Regina, o que você acha de a gente fazer aquela prática de coerência cardíaca aqui um pouquinho? Vamos, e aí a gente encerra, né? Encerra com isso. Ah, por mim aqui, sim, mas assim, por mim eu tô adorando, viu? Eu tô adorando. Eu sou um perigo com live, porque se deixar, eu viro à Eu noite. Adoro, ainda nem tenho mais. noção da hora. Eu nem sei, mas eu acho que já está na hora agora da gente fazer esse exercício e encerrar. Eu acho que já é um bom momento. Ah, sim, vamos lá E, então. né? Então vamos lá. Quem quiser aí praticar, se Quem quiser acomoda chamar, bem. quem quiser chamar alguém aí que está precisando entrar em harmonia, relaxar, baixar os níveis de cortisol, manda lá um convite, porque agora é o momento que a gente vai fazer, que a Regina vai fazer aqui para gente esse momento de prática de coerência cardíaca. A gente presta bastante atenção para praticar todo dia, viu? Isso aí.
Então, você agora se coloca bem confortável, de alguma forma confortável, e mantém escutando a minha voz, né? Não precisa me olhar. E comece a inspirar mais devagar, reter o ar e depois soltar as 3 primeiras vezes pela boca, soprando, como se você estivesse jogando para fora tudo que você armazenou. A próxima inspiração leva o ar para o coração. Foca no seu coração, como se você estivesse inspirando pelo coração. Assim como a gente sabe que a gente inspira pelos pulmões, agora o foco é o seu coração. Respira no seu coração. Isso. E depois da terceira respiração, que você soltou pela boca, volta a respirar só pelo nariz. Deixa a sua respiração ficar normal. Só mantenha a sua atenção no seu coração. Isso. Respirando no seu coração. Sentindo o seu coração. O seu coração. E ao mesmo tempo, vai agora sintonizando com a energia da gratidão. Sinta-se grato, sinta-se grata por algo que traz uma sensação tão maravilhosa, aquela graça. O estado de gratidão é o estado de graça, é um estado de plenitude. Sinta no seu coração a gratidão por algo tão importante que aconteceu para você, para alguém dos seus entes queridos. Sinta gratidão no seu coração. No seu coração. Agora, sintonize com o amor no seu coração. O amor que você já sentiu de alguém para você. Alguém que já demonstrou amor por você de alguma forma. Aquele amor que você já sentiu por alguém. Por um filho, por um irmão, por um pai, por um bichinho. Sinta esse amor no seu coração. Seu coração agora bate num ritmo mais espaçado, mais tranquilo, sentindo amor, sentindo gratidão. E talvez agora você possa sintonizar com a energia da alegria. A alegria por ser perfeito, alegria por ter uma cama gostosa, segura, para dormir. Alegria por poder ver um pôr do sol, um arco-íris, por poder ver o sorriso de quem você ama. Alegria por dar risada de coisas engraçadas que acontecem.
Dizem que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, dava muitas risadas. De longe se ouviam suas risadas. E suas risadas eram tão lindas que tinham cheiro, eram cheirosas. Então sinta alegria no seu coração. No seu coração. E agora, pense naquilo que você quer materializar na sua vida. Pense naquilo agradecendo como se já tivesse acontecendo. Vivencie agora isso. Vivencie aquilo que você quer. Olha que gostoso, o que você quer, você está podendo vivenciar com alegria, com gratidão e com amor. Agradeça por esse momento que você está podendo vivenciar. Porque para a mente só existe o agora. A mente está vivendo isso, sentindo isso. E o seu coração está sentindo junto com essa imagem tão maravilhosa. Porque você merece isso e muito mais. Sinta o seu coração. E tantas outras coisas que você pode estar sentindo e vivenciando no agora. Aos poucos, você respira com mais consciência, mais profundamente e vai se trazendo de volta. Foi só uma préviazinha que você experimentou. E se você medir sua pressão agora, pode saber que abaixou. Apesar de uma coisa tão rapidinha, né? Ah, mas eu já estou Nem sei. sentindo os efeitos. Que maravilha! Pois é, tem pessoas que sentem Gratidão! mais fácil do que outras, né? O Luiz está perguntando, quando levou a respiração para o coração a primeira vez, ele tossiu fortemente. Ele pergunta se é normal. Olha, normal, eu não sei, mas eu já vi tantas coisas que as pessoas põem para fora, através de tosse, de arroto, de abrição de boca. Então, a tosse é uma forma de defesa do corpo. Então, pode ser que o seu corpo expeliu algo. A tosse, ela quer tirar algo, né? De dentro do corpo. A tosse, ela está querendo expelir algo. Pode ser. Mas normal não é, né? Assim, não é muito comum. Mas dentro de todas as coisas que a gente faz quando a gente começa a liberar, tosse, espirro, risada, choro, arroto, abrição de boca, são situações de pôr para fora. A Malu Morena, ela disse que entrou um calor. Sentiu um calor no coração, é isso, Malu? Esse é mais comum, as pessoas sentirem calor, sentir fogo, né? Tem pessoas que veem luz, tem pessoas que acontece de tudo, só que esse foi bem rápido, né? Então, quando ele tem uma meia hora, uns 20 minutos, mais tempo, a pessoa tem mais condições de vivenciar muito mais coisa. Eu Mas é isso gostei aí. também dessa parte, né? Que é a parte quando nós conseguimos, né, entrar nessa coerência, quando nós já sentimos esse relaxamento, de se projetar, de visualizar e de sentir
aquilo que se deseja ver realizado. É o mental com o emocional, produzindo justamente, energizando essa linha de tempo, essa realidade que pode ser experimentada. Eu costumo dizer que Sim. as linhas de tempo são a representação daquilo que é. Como todo o universo já está lá, é um grande eu sou, é um grande onde tudo já existe. E a diferença, o que determina se nós vamos experimentar ou não determinada realidade, é justamente o quanto que a gente coloca de energia nessa possibilidade. E isso é através daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente busca e daquilo que o coletivo busca experimentar. Então, quando a gente coloca em prática essa visualização e essa emoção, estando em coerência cardíaca, a gente consegue colocar energia na linha de tempo onde aquilo que você visualizou vai acontecer. Então, a partir do momento que isso acontece, todo o mecanismo que leva até essa realização, ele é colocado em movimento. E a prática diária disso vai colocando mais energia. E se isso for feito num grupo, né? Um grupo que se reúne para meditar, para se colocar em coerência e somar os seus campos nesse sentido, e aí a gente passa a ter algo parecido com aquele experimento, que acho que foi da década de 70, né, Regina? Onde as pessoas numa cidade dos Estados Unidos meditou para que a Em Los violência Angeles. baixasse. Los Em Los Angeles. Angeles. É. Uhum. Vários monges, né? Foram os monges que meditaram e de vários lugares e eles conseguiram reduzir bem a violência. Foi reduzida Uhum. através só da meditação. E Muito é como bom. das batatas e tantas outras coisas. É. Eu vi a Marta aí, a Marta também, minha colega lá do Instituto Gilda Moura, psicóloga, também estava aí. Alô, Marta, não sei se ela já saiu, mas ela apareceu Tá ali aqui. também. Ela A tá aqui. Malu, e aí ele está falando que sentiu como se estivesse jogando uma coisa ruim fora. Sim, você mais do que ninguém sabe o que aconteceu. E eu disse para você que a tosse é uma das formas de expelir mesmo. Seu corpo jogou algo com certeza. Olha o Uhum. pouquinho de tempo que você fez o exercício e você já mandou uma coisa ruim embora de você. Imagina fazer todo Só dia, né, Luiz? Ó, a Monique, ela disse, a Monique Merlone disse que bocejou muito, chegou até lacrimejar. a Monique também é minha amiga aqui de Campo Grande. A Monique tem também experiências que ela passou de cura, né, com os arcturianos, e bem interessante também, né, Monique? Um alô para você. E bocejou porque é uma troca de energia, Monique. Quando a gente Uhum. está bocejando, você está trocando energia. Muitas vezes você está limpando, se você tem esse dom, você limpa o ambiente também. Chega naquele ambiente e começa a bocejar, né? Ou chega perto de uma pessoa, você está transmutando aquela energia que chegou em você. Então, você faz essa limpeza. Às vezes, e no meu consultório, tem gente que fala: Nossa, Regina, é só eu entrar aqui, eu já começo a bocejar. Mas eu não estou com sono. A pessoa começa, tipo, pedir desculpa. Eu falo: Calma, você está transmutando sua energia, fica tranquilo. Né? Tem pessoas que arrotam, tem pessoa que espirra, tem pessoa que tosse. E a gente Muito fala: Está legal. saindo coisas e novas estão entrando. Porque para entrar novas, você precisa abrir espaço. Né? É uma coisa interessante que você disse que me lembrou algo que eu vi uma vez, que às vezes a gente perde algo e a gente foca naquilo que foi. Mas é importante focar no espaço que ficou para que você possa receber algo novo. Exato. É assim mesmo. Tem pessoas que têm um guarda-roupa cheio, por exemplo. É uma coisa besta. Eu quero receber coisas novas, quero ter coisas novas, né? Não estou podendo agora. Tá, então dá uma limpa no seu guarda-roupa. Dali a pouco uma pessoa dá um negócio, uma pessoa aparece, olha, tô doando isso aqui, você quer essas roupas? A coisa vem, porque você está querendo e você abriu espaço naquela coisa que você está querendo, né? Então, isso também é bem importante a gente saber.
pedir, né? E abrir espaço, Uhum, abrir espaço dentro da sim, gente. Esse foi um exemplo externo, mas é dentro da gente mesmo. isso. A Monique disse que vai praticar, que sentiu esse relaxamento no corpo todo. A Suzy Medeiros disse que sentiu muita felicidade ao ver a casa que ela quer comprar. Ela viu até a grama. Que bom, Suzy! Continua focando, pondo energia, porque você alimenta e não duvide disso. Quando você pensar nisso, agradeça a casa que você já tem. Sempre agradece no presente, nunca no futuro, senão nunca chega. Então, começa a agradecer essa casa. Essa minha casa maravilhosa, essa casa que já é minha, essa minha casa, muito gratidão pela casa linda, pela casa confortável, pela casa segura. E vai visualizando e vai sentindo. Essas duas coisas criam a sua realidade. Ai, que Ok? maravilha! Fiquei muito contente com o resultado aqui os comentários do que as pessoas sentiram durante a meditação. Eu também senti um relaxamento muito gostoso aqui, me senti muito bem. Estou me sentindo ainda. E, infelizmente, né, a gente precisa concluir. Mas se vocês quiserem, peçam aí. E a gente pode, talvez, né, Regina, quem sabe, né, fazer uma outra mais à frente. Pode, mais para frente, tem tanto assunto para a gente falar, né? Muita coisa para a Sim. gente conversar e ainda interagindo com eles, aí bem legal. Muito bom, gostei demais, gostei da participação de todos que estão aqui, participaram com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui depois e que também nos assistiu o vídeo gravado até aqui, pôde aproveitar essas informações e fez a meditação também de coerência. E vocês podem até todo dia gravar os minutinhos e voltar depois e fazer junto essa meditação guiada. Vamos colocar aqui os contatos da Regina Márcia. O YouTube dela é Regina Márcia de Queiroz, com Z no final. Tem lá as meditações, as informações, os vídeos. É muito legal o conteúdo que ela coloca lá. Pode também seguir aqui esse Instagram, que é onde ela divulga um trabalho de orgonites. Tem também o outro Instagram dela, que é o Psicóloga Regina Márcia, tudo junto. E quem gostou aqui dessa live e quiser acompanhar também o conteúdo que eu produzo, é De só me novo, eu não seguir. estou ouvindo. Ah, já está no final, que pena. Mas a gente vai encerrar, né? Sim, a gente está encerrando. Gratidão a todos. Gratidão, Regina, por estar aqui. Prazer imenso. Estou muito feliz e satisfeita. Paula, eu não sei ler Gratidão. lábios, mas eu estou vendo que você está me transmitindo algo muito gostoso, muito de carinho mesmo. Grata. Grata a todos. Foi muito legal estar com todos vocês aqui, com você. Laura. A Laura. Tá bom, querida? Gratidão a todos e até uma próxima. Até uma próxima. Vamos conversar Amém. mais. Beijo. Beijos. Vou sair, tá?